Olá, tudo bem, Flávia? Oi, tudo bem, pessoal? Oi, tudo bem? Uma alegria estar com você aqui no Alegria na nossa minha. quarentena, né? Obrigada pelo convite, foi muito legal. Ah, que máximo. Vocês estão me ouvindo Ela, bem? sim, Sim, estamos ouvindo muito bem. A Flávia abriu mão dos seus compromissos, né? Ela está com uma jornada nova, né? Então, acho que ela vai Sim, falar um pouquinho disso pra gente. A Flávia é uma das artistas que foram convidadas para participar do projeto da Bíblia Arte, né? isso. Eu tive o prazer de sim. poder escrever o encarte e aí tive o prazer de conhecer. A gente esteve junto no Fórum de Ciências Bíblicas da SBB no ano passado, né? Isso. A gente numa mesa redonda, a Flávia de um lado, o Will Rios do outro. Foi muito Pintando. estelar essa mesa Ah, redonda, que né? massa. Foi muito legal. E aí, enquanto a gente batia papo com o pessoal da SBB, eles faziam, né, uma arte Ao especial ali ao vivo. vivo para a galera. Foi, até tá disponível, né? No Sim, YouTube sim. da SBB. Você encontra, tem ali a mesa redonda que a gente fez e eles E trabalhando eles ali também. trabalhando Foi e muito ando. legal. Foi muito legal mesmo. Estar com vocês, foi muito bom conhecer vocês também, você, o Will, e a gente Aham. tá todo mundo junto, né? Foi muito legal. É, show de bola. Então, Flávia, o objetivo aqui dessa nossa, eu chamei de pós-crédito, né? Nós chamamos de pós-crédito, é que a gente falou muito sobre missões, sobre chamado ao longo dos 40 dias, e depois a gente falou, vamos conversar com alguns amigos para a gente falar um pouco da história de vida de cada um, né? Porque a gente vê muito o presente e a gente esquece um pouco de que toda história tem um começo, tem uma Isso. origem, né? Então a gente queria ouvir um pouquinho da sua vida, do seu testemunho, da sua história, e aí ver como que a arte se encaixou dentro dessa sua missão, né? E o Aba Poster, para quem não conhece, a gente colocou já nos stories aqui, mas conheçam, se você nunca viu o trabalho da Flávia, é incrível o que ela faz. Eu fiquei muito feliz, né? Tá ali a arte dela já, Isso. né? A sua Bíblia acabou, eu não Nós não tenho temos nenhum nenhuma exemplar Bíblia. aqui. Ó, Ah, ó, tá lá. Aí. já deixei na mão. É, né? Porque acabou, e aí como parou tudo, eu não consegui fazer um pedido novo para a Sim. editora, né? E aí eu fiquei sem a sua. Mas Aí, ó, é tá uma das que direto eu, na fonte aqui. é, é uma das que eu gosto mais, assim, é muito legal a inspiração que você teve, né? Isso. Ah, que Mas aí legal. hoje a gente queria que você falasse, basicamente, para a gente ouvir você, tá bom? Ai, que legal. Estou muito feliz pelo convite, primeiramente. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e compartilhar um pouco de tudo, né? Tanto da minha história quanto do projeto da ABA, tudo que a gente viveu aí no último ano aí com a Bíblia também, né? Foi muito legal. E, bom, para começar, vim de uma família católica, não muito praticante, mas eu sempre me interessei assim por estar envolvida. Eu gostava de estar no grupo de jovens da Igreja Católica mesmo. É, sempre fui meio desgarrada da família, porque a família ia uma vez por ano na igreja, mas eu sempre senti essa necessidade assim de estar em grupo, de estar num grupo que tivesse esses valores. Sempre acreditei muito em Deus, independente da religião. E assim foi a minha vida, né? Até 10 anos atrás foi quando eu me converti. E assim, eu não tenho uma grande história assim de conversão, porque eu nunca fui convidada para ir na igreja. Olha que interessante, né? A gente fala assim sobre missões, sobre levar a palavra, e tal. E assim, eu tinha amigas, conhecidos que eram evangélicos, mas assim, nunca ninguém me convidou. Eu não sei se eu era meio Paulo, assim, era meio tipo, não dava muita Não, bola. eu tô apanhando muito, né? Porque eu sempre falo com os líderes, falo assim, olha, você não pode ficar esperando que as pessoas vão bater lá na tua igreja. Você tem que ir atrás. Mas às vezes Já é a acontece. segunda pessoa que vem aqui e fala, "Ai, É, ninguém me chamou, ninguém falou comigo. Eu meti a cara e fui atrás, né? Eu vou ter que rever a minha teoria aí É, agora. não é? Pois é. Aí eu escuto assim todo mundo, ah, o fulano me chamou, convida, insiste, vai. Eu fiquei assim, meio assim, nossa, ninguém me chamou, ninguém queria, ninguém queria minha presença. Não, brincadeira. Mas eu sempre, assim, eu tinha amigos que iam, né, na igreja. Eu tive a oportunidade de morar fora um tempo e eu até fui em algumas igrejas evangélicas fora, mas assim, é muito diferente daqui. Eu ia meio pela farra, porque lá é meio. Eu não sei se são todas as igrejas evangélicas de lá, mas assim, celular em bar. Então não mudava muitas coisas do que era a minha vida
vida normal, nunca fui, tipo, vida louca também, né? Mas, assim, beber socialmente, fumar socialmente, essas coisas, é, era normal na igreja lá, né? Então, pra mim, não era, assim, uma coisa, assim, muito fora do meu padrão. Então, assim, nunca vi, assim, como a igreja evangélica dessa forma. Eu enxergava a igreja evangélica como careta, né? Como pregar em praça, assim, de terno e gravata. Era essa a visão que eu tinha, porque eu acho que eu não Essa é tinha a visão contato, né? inicial da maior parte das pessoas que não conhecem a igreja. Não é, assim, Estereótipo, né? não É o imaginava, assim, estereótipo. que tinha jovens, que era, tipo, tinha tanta coisa, que nem na minha igreja, Paz, assim, tem... pastor! Não Pastor é? Edinho tá aí, nosso Era pastor tá acompanhando a live. legal. Então, e Desculpa. aí, imagina! E aí eu não tinha essa visão da igreja, e então minha vida toda foi nisso, assim, eu acreditava muito em Deus, mas assim, não tinha esse conhecimento, né, de como que era ou não. E aí, há 10 anos atrás, foi em 2010, eu comecei a ouvir o Bola Rádio, que era a rádio da igreja, né, que eu frequencio, que é o Bola. E comecei a ouvir pelas músicas, pelo reggae, e eu nem sei por quê, porque eu não sou muito regueira, assim, eu gostava, não sei por quê, sabe, tipo, Deus mesmo, assim, acho que ele que me queria, foi ele que me convidou, né? Aham. Comecei a ouvir pela rádio, e eu trabalhava em São Paulo, morava em Mauá, né? E o caminho que eu fazia, tinha uma igreja que era aqui de Santo André, bem no caminho. E eu sempre falava assim, vou passar naquela igreja. E quando eu vinha do trabalho, tava sempre muito cheio. Quarta-feira à noite, assim, muito cheio. Não tinha, aliás, é no bairro aqui que eu moro agora. E nunca tinha lugar para parar o carro. Então eu passava em frente e falava, onde eu vou parar aí? Onde eu vou parar aí? E tava naquela fase da vida que, tipo, meio sem propósito, sabe? Quando você tá meio com vazio, né? Tipo, tava faltando alguma coisa mesmo. E eu Uhum. sempre falava, eu vou parar aqui qualquer hora, e sempre passava lá cheio de carro. Um dia, né, o dia D da minha vida, que foi o dia da conversão mesmo, eu passei na frente da igreja, lotado. Eu falei assim, não, vou embora. Andei, tipo, já, sei lá, uns 10 quilômetros, assim, que é longe, né, minha casa, era longe. E eu falava, não, eu vou voltar. Fiz o contorno, voltei, passei de novo, lotado. Eu fiz acho que umas 4 vezes isso, sabe? Assim, tipo, foi Foi e um dia voltou. muito insistente, assim, comigo pra eu ir e voltar várias vezes. Na última eu falei, não, se eu for agora e tiver uma vaga lá na porta, assim, perto, né, pra eu estacionar, eu vou entrar. Tinha uma vaga na porta. Tipo assim, é um milagre, assim, era Era pra impossível. acontecer. Já, assim, É, o culto já tinha começado, não tinha alguém que ia sair, dificilmente alguém ia sair no meio do culto. Tinha uma vaga na porta. Então, por isso que eu falo, foi meu dia D. Deus queria muito que eu estivesse lá naquele dia. E eu entrei, né? Lembro que eu sentei assim, tipo, bem na frente, assim, perto do Data Show, porque eu sou publicitária, né? Depois eu vou falar um pouco da profissão, né, do que me levou a isso. Então, eu sempre me incomodei com, assim, sempre gostei de coisas de comunicação. Então, eu sentei perto do Data Show, fiquei bem tímida, assim, falei meio que aquele sentimento que eu tô fazendo aqui, né? Mas, assim, era bem moderno, né? Era totalmente diferente do conceito que eu tinha da você tinha igreja na cabeça. que eu tinha na cabeça, né, de como que era a igreja e tal. E aí eu lembro que eu sentei e olha só como é importante, como faz sentido, muito sentido pra mim esse projeto da Bíblia Arte, né? Porque eu não conhecia assim que existia a Bíblia de várias coisas, sabe? Essas Bíblias temáticas, Bíblia da mulher, Bíblia Arte, Bíblia de não sei o que e tal. E eu sentei assim, e do lado da cadeira que eu sentei tinha uma Bíblia do empresário. Aí eu falei pro rapazinho assim, essa Bíblia é sua? Posso dar uma olhada? Porque eu achei muito interessante, porque não tinha isso, né? Acho que eu nem tinha Bíblia, eu ia pra igreja católica, mas eu nem usava a Bíblia, eu acho. E, aliás, esse rapazinho, hoje é meu marido. A primeira pessoa que eu falei, Nossa! Que máximo! Nossa, Deus, além de te arrumar uma vaga na frente da não é? igreja, Te Era pra coloca ser hoje. te sentado do coloca lado junto do com o seu teu marido. marido. Meu Uau! Deus, Pois que é. história. Que história! A primeira pessoa que eu conversei na igreja foi ele, assim, nunca imaginava, né? Que você acha que eu ia imaginar Uau! que Deus ia fazer isso? E aí, sei lá, 7 anos depois a gente casou, né? Então, assim, Uau! era pra ser aquele dia mesmo, né? A gente vai pedir pra Flávia orar pelo pessoal que tá É, esperando o varão, a varoa aí, ó. Vai ter uma Não, oração hoje, tá? e tem mais ainda dessa história, viu? Porque a gente começou a namorar numa missão, então tem história aí. Uau! olha aí. Né? Primeiro a gente foi ser amigo e tal, eu acabei Aham. depois entrando no Ministério da Comunicação que ele era também, a gente foi sendo amigo por um bom tempo, né? Por uns 3 anos, e aí depois a gente deu conta depois. Resumindo, né? Aham. Nesse dia, assim, foi muito impactante, assim, para mim. Eu lembro que eu aceitei Jesus nesse dia e
Eu ouvi a pregação, a live de ontem, e comigo aconteceu a mesma coisa, porque assim, mudou completamente da água pro vinho, no mesmo, assim, tipo, instantâneo. Eu não tive dificuldade de largar vício, de largar amizades, de largar tudo que eu vivi, assim. Pra mim foi muito rápido, assim, as coisas aconteceram, assim, com Deus, assim, na minha vida, sabe? E eu lembro que do dia pra noite, assim, eu perdi vontade de tudo. Eu via, assim, bebida, via cigarro, porque eu nem fumava, assim, bebia socialmente, né? Mas eu via aquilo lá, me vinha uma ânsia, me passava mal, assim. Foi muito radical, assim, pra mim, e foi muito leve, assim, foi muito fácil me libertar de tudo isso. Pra muitas pessoas é difícil, né? Tem um processo. Sim. Pra mim não foi, assim, pra mim não foi. E depois que eu entrei naquele dia, aquela quarta-feira, há 10 anos atrás, eu nunca mais pensei em sair. Tipo, nunca mais eu tive, assim, pra onde eu vou, sabe? Eu Uhum. não tenho mais pra onde ir, aqui é meu lugar, assim. Glória a E Deus. não é, pra mim, Que assim, máximo. a gente tem, assim, os altos e baixos, como todo mundo Sim. tem, né? Os dias que a gente, porque tá abatida a minha alma, né? Uhum. Mas, assim, eu nunca questionei, assim, de, não, vou sair, cansei. Nunca tive isso, graças a Deus, assim, foi muito Uau. importante, assim, pra mim, né? E aí, logo nos primeiros meses, isso foi em 2010, logo nos primeiros meses teve uma ministração na igreja que foi sobre o Haiti, porque teve o terremoto lá no Haiti em 2010 e a igreja Aham. estava fazendo algumas missões lá. Aquilo lá, assim, tipo, eu lembro que eu entrei na igreja e eu lembro como que tava a igreja, a atmosfera toda, assim, que lá parece que foi pra mim, assim, eu nunca tinha ouvido falar disso, assim, nunca tinha, eu sempre gostei, sempre me interessei por projetos, assim, sociais, via aqueles Médicos Sem Fronteira, aquelas coisas, assim, eu sempre gostei disso, sempre achei que tinha um chamado pra isso, sabe? Mas aquele dia na igreja, quando começou a falar sobre a missão Haiti, assim, meu coração começou a ferver. Eu falei, meu Deus, eu tenho que estar envolvida nisso. E isso, assim, foi queimando muito forte no meu coração, essa questão por missões, né? E o meu pastor sempre fala que existem três formas de você participar de uma missão. Orando, né? Todos devemos fazer, né? Todos devemos Orando, fazer. indo e abençoando, né? Financeiramente, né? Alguém para ir. Sim. E assim, isso é o que tem sido se cumprido assim na minha vida mesmo, independente de tudo que eu faça. Você vê assim que tudo gira meio que em torno disso, assim, é o que meio que move meu coração. E desde esses primeiros cultos que eu ouvi falar, foi o que aconteceu. Então, primeiro eu ouvi falar sobre isso, eles foram lá pro Haiti logo que teve o terremoto, que estava bem feio mesmo. E aí em 2011 eu já tive a oportunidade de ir numa missão que a igreja teve, e eu Um fui, ano depois. e um ano depois eu já consegui ir. Ah, mas antes disso, eu preciso contar que Deus, assim, ele trabalhou muito meu coração. Eu sempre tive meio que essa veia meio empreendedora, né? Sempre gostei, assim, de negócios, de business, de coisas assim, né? E Deus tratou, me ensinou, né? No começo, assim, ainda não conhecia ninguém, tinha conhecido lá, só falado, né, com O o meu marido rapazinho. e tal, o rapazinho. O Mas rapazinho da assim, Bíblia do empresário. isso, né? Mas assim, não tinha contato com ninguém na igreja, ainda não conhecia ninguém, mas eu ia em tudo, tudo. Porque como eu tive aquela imersão, assim, tudo que tinha, e lá na igreja assim, tem atividade todos os dias Sim. que pudesse, né? Minha família acho que não entendeu nada, mas assim, eu ia em tudo. E aí Deus começou a trabalhar meu coração sobre a área financeira, né? E eu vou confessar que às vezes eu ia para a igreja e não levava nada comigo de dinheiro, porque era eu sentar, Deus me falava, entrega tudo que você tem. Tudo que você tem. Esvazia o bolso, entrega tudo que você tem. Aí, Oferta tudo que você tem. aí não E levava nada já para não- não correr o risco. algumas vezes eu saía de casa, sabe assim, meio tentando. Tipo, não era recém-convertida, vai, gente, tô assumindo, né? Sim, claro. Sim. Claro, claro. Eu falava assim, ai não, eu vou com os trocados só, porque senão eu vou chegar lá e eu vou ter que dar tudo que eu tenho. E várias vezes, assim, Deus me pediu tudo que eu tinha, mas eu nunca fui apegada, eu sempre dava, sabe? Por isso que eu me precavia, às vezes não levava tudo que eu tinha. Mas, assim, Deus trabalhou meu coração sobre essa área financeira, assim, também de ser mantenedora e tal, então eu sempre gostei disso também. E aí, um ano depois eu consegui ir pro Haiti, a gente foi numa missão e levamos recursos financeiros. Nessa época eu trabalhava numa empresa, Ups, trabalhou travou. no meu coração por Não um sei se tempo volta. de que eu Já tinha que volto. Aí, dar, né?
E depois ele me provou que ele é o dono do Ouro da Prata, que ele podia retornar o quanto ele quisesse, né? Então, assim, eu vivi muitas coisas, assim, o dono da empresa falou, não, pode ir, eu pago suas férias, eu pago sua passagem, e deu uma boa quantia em dinheiro para eu levar para a missão, para abençoar a Uau. missão. Foi assim, Deus moveu muito. Eu fui para Haiti 4 vezes. Eu acho que eu paguei a Uau. passagem uma vez só, se paguei inteira. Porque, assim, todas as missões, alguém me abençoava com passagem, e o pessoal chegava e falava assim, ó, Deus tocou meu coração. E era bem caro a passagem, assim, eu não sei quanto que é Sim. hoje, faz muito tempo que a gente foi. Foi em 2011 até 2013, eu acho, 13, 14. E era, assim, um absurdo de passagem. Tipo, nos dias de hoje, ia ser, assim, uns 10 mil reais, uma passagem pro Sim. Haiti, que é um lugar que todo mundo falava assim, meu, ninguém quer ir, né? Por Não que quer que é tão gastar esse caro, né? dinheiro pra ir É. lá. Aham. Né? E aí era bem caro, e assim, Deus foi provendo de tudo, assim. Então, foi muito incrível, assim, essa área, assim, na minha vida, né? E isso, assim, acabou que foi se completando aqueles três lá, o orar, o abençoar e o ir, né? Então, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes, mas assim, depois que a gente passou tudo isso, Deus começou a trabalhar no meu coração, assim, de ser a mantenedora, né? De quando eu não podia estar fisicamente, mas eu poderia abençoar de outras formas. Então, algumas missões que eu não fui, eu consegui abençoar financeiramente, quem foi. Então, sempre tive bastante desprendimento sobre isso. Sempre, Deus confirmou, assim, muito que eu deveria trabalhar, assim, como mantenedora, né? Então, não tinha apego com isso e assim foi seguindo, né? Aí tinha uma empresa, né? Tinha uma agência, tinha uma agência de publicidade. E mais ou menos em 2015, eu tive um sério problema assim com o meu sócio. Outra coisa, assim, eu sempre acredito que Deus trabalha, né, para que as coisas aconteçam, né? E foi uma fase assim muito difícil para mim e não sei por quê, assim, porque tava tudo bem, ele é um homem de Deus também, a gente trabalhava junto bem, e eu comecei a ter sérios problemas assim com sociedade, aquilo começou a ficar muito ruim para mim, muito pesado, muito pesado. E eu lembro que uma vez eu fiz uma oração para Deus, falei assim, eu não quero passar por isso, assim, vai ser difícil para mim assim começar de novo sozinha, mas eu não quero passar por isso, eu quero ter uma empresa assim com Deus, sabe? Que fosse você meu sócio, então, né? Já que eu tenho que ter um sócio, que fosse você meu sócio. E aí nesse dia, eu lembro que estava na cozinha da casa da minha mãe e assim, nesse dia Deus me deu um versículo que é Abacuque 2:2. Escreva a visão em placas, para que veja até quem passa correndo. Uhum. Esse é o nome Aba, né? É Aba com H porque de Abacuque, por causa desse versículo. E aí, no mesmo dia, assim, eu já criei o logo, eu já trabalhava com isso, né? Criei o logo, fiz algumas artes digitais, assim, com os versículos, que é uma coleção antiga que era com texto. Já criei algumas, já fiz o Instagram. Assim, em uma semana eu já estava vendendo as artes, né? Uau! E divulgando, assim, tipo, o Instagram. E as pessoas nem sabiam que era eu, porque eu ainda estava nessa agência que eu trabalhava. E assim, eu tava meio que, tipo, será que eu quero? Será que é isso? O que que é? Como que é? E eu fiquei testando, eu fiquei meio 007, assim, meio escondida. Aí, as pessoas que trabalhavam comigo começaram a comprar e eu vendia, entregava na casa delas, mas elas não sabiam que era eu, assim, ficou meio. Eu comecei a fazer meio paralelo com o que eu tava fazendo, né, com a gente. Oi! Chegou aqui o spoiler da galera aqui. É. Chegou! Easter egg. Easter egg. Bonitinho. E. Ah, me perdi. Então, e aí eu comecei a fazer algumas postagens da aba já, isso foi há 5, 6 anos atrás já, né? Então foi aí que a aba começou, assim, nessa visão de escrever a visão em placas. E aí com o tempo, assim, eu fui querendo fazer uma coisa mais autoral. Como eu trabalhava com criação publicitária, sempre no computador, a pintura para mim, ela era meio que um hobby para eu sair ali do digital e ter alguma coisa manual para me ajudar na criatividade, trabalhar com criatividade, tá? Então eu sou ilustradora. Tipo, foi uma honra para mim ser convidada para capa, porque eu me via assim junto com os top, sabe? As pessoas que eu seguia e que eu falava assim, nossa, né? Tipo, quem sou eu na fila do pão, né? Porque o Will, o Charles, o Paolo, né? Eu falei assim, nossa, o que que tá acontecendo, né? Mas, assim, foi muito legal,
porque nessa época eu estava trabalhando muito assim na agência. E o Simval, que é o Simval e a Luciana da editora 100%, eu conheci eles numa feira da Expo Cristã, que eu fui com a Aba, foi super legal, a gente se conheceu lá. E foi assim, tipo, parecia que a gente se conhecia a vida toda, né? E o Simval, um ano antes, ele pegou e falou assim pra mim, vai estar rolando um projeto de uma Bíblia, tal, vamos conversando. Só que eu tava com tanta coisa na cabeça com o trabalho, que eu falava assim, tá bom, vamos falar, né? Vamos se falar, vamos falar. Só que eu não fui atrás, assim, tipo, pra ver o que era esse Aham. projeto e tal. E passou. E aí um dia a Luciana falou assim pra mim, Flávia, acabou que a gente já conversou com alguns ilustradores e tal, mas numa próxima vamos conversar. Eu falei, não, tudo bem, tranquilo. Então eu sempre ficava paralelo, assim, o meu trabalho com a aba, né? E a aba, Uhum. ela acabava ficando meio de segundo plano, porque ela Sim. era meio que hobby, mas tinha a parte financeira que eu não falei, mas assim, como eu fiz esse acordo aí com Deus, que ele era meu sócio, 50% de todo o lucro da aba, desde o início, eu dou, né? Para projetos sociais, para missões, para projetos. Uau, que legal. Então, daí depois falar mais disso. Aí mas sempre ficava meio de segundo plano. E um desses exemplos foi essa história da capa, né? Que eu nem sabia que se ia rolar ou não. A gente vai ver uma água aqui. Pode ver. E, e aí passou, né? A Luciana falou: a gente já falou com os ilustradores e tal. E aí passou uns meses, né? E nesse processo, Deus falava muito comigo de abrir mão de tudo o meu trabalho e me dedicar só à aba. Mas assim, né? Tipo, a gente tem muita fé, a gente acredita, mas assim, é o Isaac, né? É tipo, era Sim. É descer do barco, né? Caminhar sobre as águas. exatamente, assim, é tipo pôr o pé e Deus ia pôr o chão, né? Porque eu falei assim, como Sim. assim eu vou largar tudo? Eu trabalho com isso a vida toda. E aí, mas assim, começou a ficar pesado pra mim o meu trabalho, porque sabe quando você não tá no lugar certo, você não tá no centro da vontade de Deus? Começou a ficar pesado assim pra mim. E aí eu falava pro meu marido, reclamava, e ele falava assim: "Parece que você não quer". Eu sempre uso esse exemplo porque foi o dia que virou minha chave, né? Que ele falou assim: "Você fala tanto que você quer se dedicar à sua aba, mas as suas atitudes não coincidem assim, né? Se você quer, vamos se programar financeiramente, vamos se programar aqui, vamos pra cima, né?" Eu falei assim, não, tem razão, assim, eu vou encarar isso, assim, vou ter coragem de fazer, né, o que Deus está me pedindo. E aí, sim, Deus confirmando e falando, meu, se dedica à sua aba, se dedica à sua aba. Mesmo assim, que, tipo, financeiramente, não é nem 10%, nem 3% do que eu ganhava, né? Então, assim, aos nossos olhos é difícil tomar essa decisão. Pra mim foi, né? Pode ser que Sim. pra alguns não seja, né? Pra mim foi muito difícil. Mas eu comecei, eu saí do barco, né? Assim, fui nos clientes, comecei a cancelar contrato. E Uau. fui isso assim foi para outubro para novembro a gente está em 2020, de 2018. E aí eu comecei a cancelar os contratos, e aí quando eu fui no maior, assim, né? Eu comecei pelo maior, falei, meu, vamos pelo grande que não tem mais volta, sabe? Tipo, queimar as carroças, era essa música que ficava na minha cabeça o tempo todo. Queima as carroças, não tem mais pra onde voltar. Queima as Sim. pontes e vamos pra cima. E aí, quando eu comecei a cancelar os contratos, o Simval me ligou e falou assim: Flávia, desistiu um artista. Eu não sei se desistiu, se não deu certo, eu não sei qual que foi o motivo. E ele falou assim: então a gente tem de novo aquela possibilidade de você entrar no projeto das capas. Daí eu falei: nossa, que legal, né? Tipo, foi uma confirmação, porque eu Sim. tava largando tudo pra me dedicar à aba. E eu falei assim: nossa, meu. Que sinal de Deus, né? Legal, né? Tal. Aí ele falou assim: só que você tem, tipo, 2 dias pra me entregar a ilustração. Ai, Uou! ai, meu Deus. Pensou que ia ser fácil? Não. Não, não, não vai ser Não, né? fácil. Aí, né, maior pressão, porque, como eu falei, eu não sou ilustradora, assim, não é fácil, assim, eu gosto muito de pintar, eu tenho muita facilidade, como vocês fazem, assim, com os textos dos personagens da TV, com relacionar com a Bíblia e tal, eu tenho muita facilidade de ver desenhos e relacionar com versículos, e ao contrário também, quando eu tô lendo a Bíblia, eu já começo a notar várias imagens, assim, aleatórias, sabe, que eu me relaciono que eu acho que pode ter a ver assim com os versículos e que para mim passam uma mensagem. Então, essa já entrando um pouco no meu processo criativo, né?
Então, sempre que eu tô lendo, fica vindo imagens na minha cabeça que tem a ver com os versículos e que não necessariamente ao pé da letra, né, o que o versículo tá falando. E aí eu vou anotando o que são as imagens. E ao contrário também, quando eu tô olhando alguma imagem, tô passeando, tô saindo em algum lugar e eu vejo alguma imagem, me lembra um versículo. Então, esse é o processo criativo para mim funciona Processo assim, criativo. né? E aí, peguei, fui tentar fazer em 2 dias, né, a capa. Tipo, muito desafiador pra mim. Muito desafiador, porque nem encomenda eu pego muito, porque as pessoas falam, eu fico com medo da expectativa das pessoas, né? Porque eu falo assim, eu não sou ilustradora, então se na minha cabeça vem uma imagem muito legal, ou a pessoa tem, eu tive um sonho profético, e esse sonho profético você já viu, né? É super fácil de pôr no papel, né? Tipo, tudo maluco, né? Tipo, né? Aí eu falo assim, não, eu não vou fazer encomenda, porque é uns sonhos meio loucos, e aí eu não sei se eu tenho essa capacidade de desenhar aquilo e tal. Então eu já entrei muito em conflito com isso também. E aí um dia, e também assim, quanto à qualidade dos desenhos, meus desenhos não são assim, hiperrealistas, bem desenhados, tipo como dos meninos, por exemplo, das ilustrações, né, das capas. E aí eu já entrei em uns conflitos com isso, né? Isso assim, já falando que serve de dica para as pessoas que estão fazendo, né? Eu sempre recebo assim no Instagram as pessoas, como que eu começo? Como que eu faço? O que eu tenho que estudar, tal. E aí um dia eu tive um sonho que Deus, ele colava meus desenhos na parede do céu. Tipo um Uau. filho Uau! desenhando, sabe assim, criança fazendo. Pro pai, qualquer desenho de palito, bonequinho de palito, é lindo, né? Hoje eu Sim. sou mãe, né? Eu vou contar, né? O segundo turno que ele falou no começo. O Joaquim tem 4 meses e eu fico pensando, qualquer desenho que ele fizer, se ele sujar o papel, pra mim vai ser lindo, maravilhoso. E acho que é assim que Deus vê, sabe? Então, assim, qualquer desenho que vier do coração e que a gente coloca, assim, até me emociona. Qualquer coisa, assim, que você coloca, assim, como a palavra de Deus, tá dentro do que ele colocou no seu coração, como tudo para todas as coisas adorar o Senhor, eu acho que ele enxerga como uma adoração a ele, né? A gente sempre fala assim no louvor, né? Às vezes a pessoa tá cantando super desafinado, mas Deus tem um filtro ali que se for de coração, no ouvido dele vai chegar maravilhoso, né? E Sim. aquilo, Sim. e esse sonho, uma parede gigante assim no céu, que não era nem uma parede, era uma nuvem gigante, cheia de desenho assim a perder de vista, assim, todos os desenhos da aba colados assim. E Uau. aí isso assim me deu muita alegria, assim, muita paz assim de não ser uma ilustradora. E, né, e eu vejo assim muitas pessoas assim que não começam porque não começa assim, não põe o trabalho no mundo ali, porque fala assim, eu não tenho capacidade ainda de fazer, eu preciso estudar muitos anos, fazer muitos cursos. Não, eu nunca fiz curso de pintura, eu fui fazendo, fui pintando e fui fazendo, né? Sempre pego referências de desenhos e fui fazendo. Então, eu acho que é legal assim para as pessoas que querem assim trabalhar com arte pensar assim, né? Eu sou melhor, né? Claro que a gente tem que buscar excelência, a gente tenta melhorar em tudo, mas quando é para Deus assim tem muito mais assim o que Deus pede, né? O que Sim. qual que é a vontade dele. Tanto que às vezes a gente vê umas artes seculares assim bem malucas assim, né? Você fala assim, como que tipo como De que onde as pessoas. saiu isso, né? De onde saiu isso? Como que as pessoas apreciam uma coisa assim tão feia, né? Tão. Pra mim, né? Tipo. Ia ser coisas ruins mesmo, né? Então, assim, imagina para Deus uma coisa assim que para nós não é uma perfeição de desenho, de ilustração, de combinação, estética, mas para Deus é maravilhoso, né? E para algumas pessoas que, olha, tem muitos desenhos que eu não gosto tipo, eu recebo um monte de testemunhos, isso é a parte mais legal assim da aba. As pessoas falando, Deus falou comigo nesse desenho, não sei o quê, e eu falo, nossa, o desenho tava estranho, tava meio estragado, assim, não tava, assim, ainda mais Meio aquarela. estragado. Porque aquarela, às vezes, essa semana eu tava pintando um desenho, eu falei pro meu marido, eu misturei o amarelo com azul, ficou verde, não era pra sair verde, não esperei secar, aí mistura, e não tava muito legal. Mas assim, acaba saindo no final, é como é o fluir, sabe? Então Uhum. é legal nisso, assim, até o que eu acho que pra mim não é bom, eu vejo assim que o Espírito Santo toca a vida das pessoas pra conversar com elas Sim. pelas artes, sabe? E eu recebo bastante testemunhos disso e não importa assim que financeiramente se vai,
Eu creio que Deus tem um propósito nisso, assim, da aba ser um projeto que abençoa, mas eu vejo, assim, que a arte em si, ela fala por si só, independente da minha ou de outros, independente da língua, né? Ela fala por si só. E ver o testemunho das pessoas que foi tocada de alguma forma é muito legal, né? E às vezes, assim, eu coloco os versículos, em todas as minhas artes tem um versículo, né? Às vezes eu nem coloco, porque eu quero eu creio assim, que as artes são igual a palavra de Deus, ela se renova. Eu posso ler de uma forma e ter uma interpretação, e outra pessoa tem uma interpretação completamente diferente do mesmo desenho, né? E é muito legal, porque às vezes acontece assim, a pessoa fala assim, você pode trocar o versículo? Posso, com certeza eu posso, porque foi o que falou Ela comigo. teve outra referência, né? Sim, Sim, o desenho acabou trazendo outras referências. Aham. isso, e eu acho muito bom, assim, né? Muito bom isso acontecer. Sim. E aí foi isso. Aí eu fiz a capa, né? Fiz ela, voltando, né? Voltando. Fiz a capa e deu certo, né? E deu certo. E aí eu fiquei, tipo, nossa, fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. E assim, como foi a confirmação, né? Que eu falei, assim que eu comecei a tomar um passo de fé ali, de abrir mão do meu trabalho, de ficar esse tempo, assim, não sei se um dia eu vou voltar a trabalhar com agência, mas assim que eu tive essa atitude de começar a entregar o meu Isaac ali, Deus começou a abrir algumas portas, né? E a Bíblia foi uma. E aí eu tive um tempo para cancelar os contratos, né? Não ia, tive tipo, tempo para encerrar, né? Sim. E o último, eu cancelei. O último dia que eu trabalhei foi um dia antes do carnaval. E foi exatamente quando a Bíblia ficou pronta. Tipo, quando eu tomei a decisão quando eu tive a atitude, né, de largar o primeiro cliente, eu tive o convite, e aí demorou um tempo, porque vai e volta, tem aprovações, né? E aí, quando a Bíblia saiu, foi o último dia do último cliente, assim, então eu senti aquela coisa assim, tipo, meu, assim, Deus tá no negócio, sabe? Tá no caminho Sim. certo. Aham. E aí, assim, daí começou a acontecer várias coisas. Isso foi ano passado, aí começou a acontecer várias coisas. Logo depois do carnaval, eu descobri que eu estava grávida, que era um plano que eu tinha há muito tempo, e era uma restituição, porque um ano antes a gente estava super estressado, a gente perdeu um bebê, e foi um período, assim, muito difícil para nós. Sim. E aí Deus veio com restituição em tudo, assim, né? A gente, Uau. assim que saiu a Bíblia, no mês seguinte, assim, eu descobri que eu estava grávida, e eu vejo sempre uma gravidez como um projeto novo de Deus nascendo, né? E agora eu tenho meu filhinho lindo, né? Tá dormindo, espero que fique bastante horas lá dormindo à Essa noite. fase é uma beleza, né? Eu amo ele, mas tomara que ele durma a noite toda. Que ele Que durma ele durma a noite bastante. toda. Depois dá até E saudade, né? Mas na hora é É. complicado. assim que ele dorme, a gente, vamos acordar? Por favor, vamos acordar ele. Mas agora que ele tá lá. Então, e assim, é um tempo novo acontecendo. E com relação aos recursos financeiros, também tive a crise dos recursos financeiros, que eu falava, meu, é tão pouco. O que vai mudar na vida de alguém o que a aba gera hoje de recurso? E aí tem a ver com o que a gente está fazendo nessas lives agora, né? Porque um dia teve eles conversaram lá na igreja sobre a Aldeia Nissi, que é um projeto Uhum. do Giovanni Si, né, que tem lá em Uhum. Angola. Sim. E aí eu, tipo, me despertou. Eu falei assim, meu, ele não começou grande. Eles também trabalham com arte, né? É teatro também. O teatro é arte também, né? Então por Sim. que eu Sim. acho que eu sempre vou nessa premissa, se deu certo para alguém, é porque é possível, né? Então, assim, É verdade. eles não começaram com um projeto gigante lá. Eu acredito, eu nunca conversei assim pessoalmente com eles para saber como é que foi a história, mas eles Aham. começaram pequeno, né? Eles não Sim, todo começaram mundo começa com assim, né? todo mundo começa assim. Daí eu falei, não, então tá. Então, se for R$ 10 que vai ajudar alguém, R$ 10 vai ajudar alguém, né? Deus vai multiplicar essa semente, vai fazer Sim. germinar. E isso também foi acalmando meu coração nessa área, assim, né? Então foi todo um processo, né? Foi um processo criativo, um processo estético, foi um processo nessa questão de financeiro. E assim tem sido, né? Não é que acabou. Eu acho que, tipo, para mim é sempre um começo, né? Quando a gente pensa na nossa vida finita, a gente pensa assim, meu, eu tô velha para largar toda minha vida, minha profissão que eu tive a vida toda, para agora ser só artista, pra ser só, né, só aba.
só missionária ali, tipo, fazendo projeto, assim, abençoando e criando arte e tal. Mas quando a gente pensa na eternidade, né, sempre é o começo. Então, não importa em que etapa que você tá, vai ser sempre o começo, né, para Deus. Ah, isso aqui é só o começo, nem, a gente ainda nem viveu tudo que a gente vai viver. Então, eu fico sempre na expectativa, assim, tipo, nossa, Deus já tem o plano certo da aba, né? Deus já sabe como que ela vai Sim. ser. Então, assim, tipo, eu fico ansiosa, sabe? Me dá uma ansiedade, assim, de falar, ah, caramba, o que que será que é, O né? que Deus vai fazer O que agora? É, que Deus vai fazer? E assim tem acontecido, né? Assim tem sido a aba, assim tem sido os projetos, e a gente, né, como eu falei, né, parte do recurso a gente doa para projetos, doa para o Haiti, para Cracolândia, que a gente tem um projeto grande na igreja também, sempre que tem, sempre que entra algum recurso, a gente abençoa algum tipo de projeto. E o nosso plano, quem sabe, um dia ter o nosso próprio projeto, eu e meu marido, a gente sonha com isso, ter um projeto. Então, assim, a gente é instrumento. Eu, quando tinha essas missões, eu falava assim, sabe por que eu acho que as pessoas me abençoam financeiramente? Porque não é todo mundo que quer ir para o Haiti, né? sim. Então, quando Deus encontra um coração disposto, ele fala assim, meu, vai, toma tudo, vai, né? Então, assim, sempre escuto, assim, Deus dá um plano, ele vai dar os recursos, ele vai fazer acontecer, né? Então é a mesma coisa, agora eu estou disponível. Deus falou: larga seu trabalho, sai da sua terra que eu vou te mostrar, e eu estou nesse processo de ver para onde a gente vai sair, né? E tô nessa, tô caminhando e eu acredito muito assim que Deus está no controle, por mais que às vezes dá essas estabilidades, né? Acho que na vida de qualquer artista foi muito legal Sim. quando a gente estava lá no evento lá da SBB, que eu conversei com o Will, né? E ele falou: Nossa, a gente precisa mais unir os artistas, porque todo mundo passa por isso. Todo mundo tem o dia que você fala: Meu, o que que eu tô fazendo? Né? E todo mundo passa por essas. E é muito legal ter essa união para que um fortaleça o outro, porque é uma guerra, né? A gente, Sim. todo mundo assim que tá ali no evangelismo, a gente tá numa guerra constante. Antes de entrar aqui na live, Sim. o Joaquim deu um show aqui em casa, Um né? show. Que eu falei, como que eu vou cancelar essa live? Porque ele não para de chorar, né? Então, assim, eu falei assim pro meu marido, nossa, que levante, né? Porque eu nunca choro desse jeito, assim, Só hoje, né? né? E aí eu acho, Justamente hoje. né? E aí eu falei assim, acho que todos os artistas passam por isso, assim, passam por altos e baixos, e é muito legal. E a gente tá junto, tá caminhando junto para um incentivar o outro, né? Um caminhar com o outro, assim, ver as dificuldades um do outro. E é isso, assim, eu acho que a missão da aba é essa, assim, abençoar com as imagens, que as pessoas possam receber uma mensagem, elas possam e é um pouco diferente, assim, do que a gente, eu via pelo menos quando eu vi uma imagem evangélica, uma imagem cristã, eu achava meio cafoninha, assim, antigamente, assim, sabe? Não tinha muita coisa, assim, muito arte e tal. E aí eu vejo, assim, cor, vejo imagens, assim, eu acho que é um renovo, sabe, da arte cristã, Sim. né? Acredito muito Então, nisso também. Acredito né? muito nisso. Eu, assim, como eu trabalhava com marcas, né, ou embalagens, coisas de publicidade, assim, trabalhei com parte de criação publicitária. Eu sempre uso esse exemplo, assim, com relação à criatividade. Eu ia no mercado e falava, meu, a pessoa investiu para fazer uma embalagem feia. Por que que ela não investiu para fazer uma embalagem bonita, né? Deve ser um barato no mercado pra você, É, né? Sim, é horrível, é horrível. Você vai num restaurante, eu não olho a comida, eu olho primeiro o cardápio, como foi feito, se tá bem se feito, foi Se o bem cardápio for feio, feito. eu nem já como nem aqui. Nem Nem como vamos como, aqui, eu embora. nem levanto e como. vou embora. Vamos embora. É meio que assim, sabe? Pior que é. E aí, assim, com as artes cristãs, eu achava que era assim também, né? Eu falava assim, ah, não tenho muita vontade de ter uma arte dessa na minha casa, assim, né? Achava meio caída, assim. E agora eu vejo várias coisas legais, assim, várias coisas bacanas. Um pouco do que a gente faz com parábolas, os livros, vem também dessa mesma Ideia, né? preocupação. Só vai, cara, mas o livro é feio, não tem nada de diferente, é algo tão simples, e essa geração ela é pega pelo visual, né? Você tem que Sim, despertar os sentidos dessa galera, né? verdade. Então é um pouco disso também que levou a gente a fazer o devocional e os 40 dias e o que a gente tem trabalhado aí. Que E aí legal, nossos bacana. caminhos se cruzaram através É. da Bíblia É, Não, e Arte, todo né? o cuidado, né, com a diagramação dos livros, com as É, imagens.
né? O Eduardo tem um crivo bem bom, assim, com as imagens, quando vem o primeiro protótipo do livro, de Legal. olhar se as imagens vão condizer mesmo com o texto, se não e tal. Então, assim, querendo ou não, a maneira como as artes, elas têm mudado dentro da igreja. A igreja tem passado por um Verdade. processo de renovação, graças a Deus, Graças a nessa Deus. área, porque Sim. era uma coisa que a igreja precisa passar, Uhum. né? Verdade. Atualizar, né? Atualizar discurso. A Uhum. igreja ela precisa passar por esse processo de atualização, porque Verdade. senão a gente não consegue comunicar com essa geração. Essa geração Verdade. que está tão imersa à tecnologia, tão imersa a tantas imagens na internet, e em qualquer lugar você acha tanta imagem, e tanta coisa boa, e tanta coisa diferente, se nós Verdade. ficarmos lá com aquelas artes caidinhas e tal, né? Sim. Com qualquer Sim. tipo de diagramação de livro, sabe? A gente não comunica com essa Verdade. geração, né? Verdade. E Não gera enquanto a interesse, igreja né? não gera interesse, enquanto a igreja perde tempo não comunicando, se a gente não se atualiza, o mundo tá lá atualizando o tempo todo e levando Sim. eles embora, né? Então a igreja Exatamente. precisa mesmo, assim. Então, glória a Deus que o Senhor tem levantado vários artistas, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus Amém. pela vida do Will, do Paolo, né? De todo mundo O que Marcos tá participou, aqui o Charles. também, né? Marcos que tá aqui, o Charles, né? Que são pessoas que estão aí inovando, estão trazendo coisas do coração de Deus, e que a gente vê que é uma arte que Sim. vem do coração de Deus, né? Que Verdade. são pessoas que estão ouvindo o Senhor, estão sendo inspiradas mesmo pelo Espírito Santo. Não é aquela coisa, né? Ah, só a arte. Não, é algo que você olha para o desenho, que você olha para a arte, você sente o Senhor, Verdade. você se sente Verdade. sendo ministrado por aquela arte. Então, quer dizer, são pessoas que estão gastando tempo com o Senhor. Porque uma pessoa que não, Sim. se não tá ali aos pés do Senhor, não vai conseguir desenvolver isso. Não vai trazer, né, esse toque que a gente olha para a arte e sente a ministração, né, de Jesus. Então, glória a Deus por isso. A igreja precisa de mais artistas assim comprometidos com o Senhor, trazendo, né, o reino, né, quadrinistas, a galera que está criando. Gente, glória a Deus por essas pessoas. Verdade. Né? O mundo está aí se perdendo, mas a gente precisa resgatar um monte de gente que vai ser tocado pela arte de vocês. Ah, Então, glória a Deus, glória a é Deus isso por mesmo. isso. É isso que a gente acredita. Por isso que Deus une os propósitos, né? Eu Sim, creio muito, assim, que essa união que a gente cria, e é tão legal, né? Os meninos me colocaram num grupo de artistas cristãos, né? Tipo, eu fiquei tão feliz, assim, foi tipo, sabe, uma pérola encontrada, assim? Porque é legal, né? Você vê assim que Você não tá sozinha, você né? não Tem tá sim, mais pessoas sozinho. vivendo a mesma É, realidade, né? e não é que nem no mundo, assim, não tem competição, né? Assim, quanto mais pessoas compartilharem, quanto mais pessoas viverem isso, o evangelho está sendo pregado, né? sim, Então, assim, eu não tenho que competir com quem é melhor, quem é pior, quem Nós tem. cooperamos, né? Sim, Isso que nós é legal. cooperamos, exatamente. Nós trabalhamos juntos, porque foi muito legal esse projeto, sim, assim, de unir habilidades diferentes, né? Uhum. E, e é isso, assim, eu acho que realmente, assim, tá sendo despertado uma nova geração, assim, né? Como a Glória a gente fala Deus. assim, às vezes eu vejo umas coisas assim dos teens da igreja e eu falo assim, nossa, tô velha. Mas é legal porque a nossa geração vai mudando, né? Eu vou falando com a minha sim, geração e outras gerações vão surgindo e é legal, né? Graças a Deus é assim, né? Porque se fosse ficar sempre na mesma coisa, ia acontecer que nem eu quando. Por que que eu não me converti antes? Porque eu achava que era meio quadrado, né? Sim. Aí talvez se eu tivesse essa ideia de que era tão, né, pra frentex assim, talvez eu tivesse me convertido antes, né? Então, hoje em dia eu vejo que tá muito mais. As pessoas estão muito mais abertas, né, a conhecer, porque tá sendo usado uma linguagem muito diferente. Muito mais de acordo, né? sim. Então, Legal. O nosso tempo está acabando, né? Olha É, só. A gente começa a conversar e vai embora, vai né? muito A gente rápido. deve ter uns 4 ou 5 minutos para encerrar a live, né? A gente iria mais uma hora tranquilo conversando aqui com a Flávia, mas ela tem afazeres ali, né? A gente não quer ocupar demais o tempo dela. Sim, Eu vou pedir, antes dela dar uma palavra final para a galera aqui, eu vou pedir para vocês fazerem algo para ajudar a gente até a divulgar a live, tudo que a gente está fazendo. Faz um print da tela, a gente dá um sorrisão bonito aqui, você printa e marca o Aba Poster, tá? Coloca nos seus stories para que os seus seguidores possam conhecer o o trabalho da trabalho da Flávia. Flávia, né? O pessoal estava comentando muito ali. Ó, Uhum. gostei dos quadros ali, são Sim, todos da Aba, são todos da aula, produção pessoal. da Flávia. Então vale a pena conhecer, vale a pena você
compartilhar, compartilhar essa arte. porque são projetos especiais que nasceram no coração de Deus e precisam ser compartilhados, né? E se você não conhecia o projeto, olha aí, legal, você Já está conhecendo a conhecendo Flávia, a mais um criadora, projeto, né? né, da Aba Poster. Se você ainda não entrou lá no IG, entre, dá uma olhada, olha lá quanta coisa boa tem por lá, vai lá. Legal. Então façam isso, tira um print aqui da tela, marca o Parábolas, marca a Aba Poster, para que o pessoal que você segue possa também ter acesso, né? Lá tem os Legal. contatos de... Ah, é pra gente sorrir? Então tá bom, vamos lá. Ah, peraí, outra. Ah, é, com a Aí, Bíblia, tá né? vendo? Alguém deu o print aí. Printaram? Beleza. Então, eu só Legal. tenho a agradecer, né, pelo teu tempo. A gente sabe da jornada dupla, tripla É. de mãe, né? É. Mas e aproveitando, né, o ensejo, feliz Dia das Mães para você Obrigada. adiantado. Isso, feliz Obrigada. Dia das Primeiro, Primeiro dia das para mães. todas as mães aí que estão conectadas com a Deus gente, abençoe né? o Joaquim. Ai, obrigada. Eu sei que essa época é muito, né? Ele tem 4 meses. Sim, Nossa, vai se fazer fosse 5. Joshua, eu não ia conseguir estar fazendo nada aqui. Porque o Joshua chorou por É que 4 o meu meses marido tá de plantão lá no ininterruptos. quarto. É, né? Eu falei, fica de plantão aqui, se ele se mexer, você põe a mão de uma vez pra ele não acordar. O pessoal está perguntando aqui sobre... Alguém coloca ali nos comentários, por favor, o aba poster, tá? Para que o pessoal possa marcar. Isso. O pessoal que já conhece, a gente marcou nos stories aqui também, colocamos hoje. Então marca ali, coloca alguém nos comentários para você poder marcar a Flávia, o projeto dela, porque vale a Legal, pena. legal. Se puder deixar um recado final para o pessoal. Eu tenho assim, como o nome da aba é em Abacuque 2:2, escrevo visão em placas, e a mensagem que eu quero deixar é Abacuque 2:3, que fala assim, vou ler, tá? Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não atrasará. As palavras do Senhor, elas são dignas de confiança. Pode demorar, confia no que o Senhor tem para você e que vai se cumprir. É essa palavra que eu queria deixar no final. Glória a Deus. Muito Amém. obrigada mesmo pelo convite. Fiquei muito lisonjeada e muito Imagina. feliz. Foi Imagina. uma alegria Muito poder feliz. participar, né? Dividir a mesa redonda ano passado, né? Sim, Conversando sobre trazendo a nova geração para a leitura da palavra, né? Eu também estava igual você se sentindo ali, né? Só aqueles caras ali que todo mundo conhece, eu ali no meio deles ali, né? Douglas Gonçalves, Lucas Hayashi, Rodolfo Góes e o Eduardo Medeiros ali no meio, né? top, Mas né? foi uma benção, Legal. foi uma benção. Louco, né? Deus Muito faz legal. umas coisas muito loucas. Sim, muito legal. Deus Agradeço, abençoe então, pessoal. Flávia. Amém, amém. Muito obrigada. Deus abençoe vocês também. Eu Muito bom. creio que a gente vai ter muitos outros projetos juntos, se Deus quiser. Sim, Sim, em nome de esse Jesus. foi só o primeiro só. Só o começo, isso é só o aí. começo. Eu sempre coloco nos livros, quando pedem dedicatória, que toda jornada começa com o primeiro passo, né? Então, Verdade. é isso, né? Verdade. É isso aí. E É eu sempre isso aí. coloco, seja a luz, onde a gente for, a gente tem que levar a luz do mundo. Amém. Deus Glória a abençoe, Tá Deus. bom? gente. Deus abençoe, boa noite e Boa fiquem noite, com Deus. Flávia. Boa Deus noite. abençoe. Obrigada pelo A seu gente vai tempo. conversar Obrigada com por você pro tudo. podcast das meninas, tá? Você vai Ah, ser que legal. convidada com certeza para É isso participar aí. com Que É porque as bom. meninas aqui hoje estão falando que queriam saber do seu testemunho aí. Elas Ah, queriam Com uma o outra moço da live. Bíblia do Pô, empresário, Como é que o do seu rapazinho virou doutorado. teu marido, né? Essa é uma É, então, história primeira aí. vez que você aparece na é igreja, você fala, rapaz, verdade. depois ele vira seu marido. Como que é isso? É verdade, então. ó, marido, agora com filho, eu preciso estar nesse podcast aí pra Você vai abençoar, precisar contar essa história pra pra gente. pra liberar essa unção. Então, Isso ó, aí. vai estar lá no podcast a história de como o rapazinho se Isso. transforma no marido, tá, Ó, é pessoal? uma boa história, viu? É um bom podcast. Deus abençoe, galera. Deus Até amanhã. Deus abençoe. Tchau. abençoe. Viu? Deus Tchau, abençoe. brigadão. Gente, Tchau. meninas, mande um beijo pras mães de vocês. Feliz Dia das Mães pras mães que estão aqui. Feliz As Dia das meninas que ainda não Mães. são mães. Feliz Dia das Mães. Deus abençoe, mulheres. Nós somos a força desse mundo, sabe? O Senhor nos escolheu para brilhar e Ele nos deu uma missão enorme, gigantesca, que é gerar vida. É gerar novas histórias. Então, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor continue iluminando você que já é mãe e você que ainda não é, que o Senhor continue tratando a sua vida, iluminando a sua vida, para que você abençoe a história que Ele vai trazer através da tua vida.
Deus abençoe. Amém. Até Amém. amanhã. Deus Tchau, gente. abençoe. Obrigada. Tchau. Feliz Dia Tchau. Deus das Mães. abençoe.